Você sabe por que a palavra ambulância é escrito ao contrário na frente dos carros? Outra coisa, você sabe qual o tamanho ideal para o espelho que você quer se ver de corpo inteiro? Para essas respostas e mais, continue nessa aula depois da vinheta. Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com seu professor Marcos Kelvin. Nós estamos falando sobre a óptica geométrica e dentro da óptica geométrica nós já estamos estudando a reflexão da luz. Hoje nós continuaremos falando sobre a imagem. No entanto, agora nós falaremos da imagem de um corpo extenso, pessoal. Corpo extenso. Não venha para essa aula se você ainda não viu a aula de imagem de um ponto objeto, tá bom? Então volta lá na aula anterior, vou deixar aqui no card, aula sobre imagem de ponto objeto. Agora aqui nós vamos falar sobre imagem de um corpo extenso. Então eu retratei aqui um corpo extenso com essa letra F aqui, ó. E na frente dele eu tenho aqui esse espelho, tá bom? Observem vocês que um corpo extenso nada mais é do que um conjunto de infinitos pontos objetos. Logo, se você sabe fazer a imagem de um ponto objeto, basta você replicar e generalizar isso para o corpo extenso. Então nós percebemos o seguinte, ó, que o ponto aqui 1 da letra F, a imagem dele está aqui, ó, 1'. O ponto 2, está bem aqui a imagem dele, 2'. O 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. E aí, nós temos uma imagem formada que é semelhante ao objeto, com as seguintes características. Olha aqui comigo as características, ó. Primeiro, que objeto e imagem são equidistantes, pessoal. Ou seja, a distância do objeto até o espelho é a mesma da distância da imagem até o espelho. Tomem cuidado. Por exemplo, olha aqui, ó. Digamos que do objeto até o espelho eu tenho 3 metros. Logo, da imagem até o espelho, eu vou ter mais 3 metros. Se te perguntarem qual é a distância entre o objeto e a imagem, vai ser quanto? 6 metros. Bacana? Ou, se ele te disser que a distância entre os dois é de 6 metros, tu já consegue depreender que a distância do objeto até o espelho é só a metade, 3. Bacana, né? Ou seja, eles são simétricos. Isso aqui também é muito importante, pessoal. Olha, pega a tua mão direita e coloca na frente de um espelho. Pega a tua mão direita e coloca na frente do espelho. Então, tu vai ver que a imagem que vai se formar é simétrica, tá bom? No entanto, ela dá uma rotacionada no plano do espelho. A tua mão direita, lá no espelho, vai ser uma mão esquerda. Por quê? Porque ela faz uma reflexão conforme o plano do espelho. Ela faz uma reflexão no plano do espelho. Bacana? Outra característica, olha aqui, ó. Naturezas contrárias. Pessoal, natureza contrária quer dizer o seguinte: se o objeto for um objeto real, a imagem é virtual. E na última aula eu já te falei o que significa ser real e virtual, tá bom? Então, se tu não sabe, volta lá, ó. Real, virtual. Professor, e se o objeto for virtual? A imagem é real, tá? Mas isso vai ficar lá para frente, para quando a gente chegar em lente. Aí eu vou te ensinar como é que um objeto pode ser virtual, tá beleza? Então, isso que significa ele ser de natureza contrária. Se um for real, o outro é virtual. Se um for virtual, o outro é real. Outra coisa, é um sistema estigmático. Pessoal, o que é um sistema estigmático? Estigmático quer dizer que um ponto objeto tem apenas um ponto imagem. Um objeto, uma imagem. É o contrário de sistema astigmático, em que um ponto objeto tem vários pontos imagens. O que isso vai causar? Como se eu tivesse imagens sobrepostas uma na outra. Vai causar um borrão
na imagem. Daí, astigmatismo. Olha, já estou adiantando aqui o assunto de defeitos da visão, que é lá na frente. Então, é um sistema estigmático. A gente fala que é 1 para 1 aqui. Ou seja, um objeto, uma imagem, tá bom? E olha aqui que bacana. A imagem, ela tem a seguinte característica: enantiomorfismo, ou seja, a imagem é enantiomorfa. O que, professor? Você está me xingando, é? Não, calma, calma. Enantiomorfa quer dizer que a palavra vai ficar invertida. Olha aqui o meu nome escrito de maneira enantiomorfa. Ei, professor, não estou conseguindo ler nada do seu nome aí. Então faz um teste para mim. Pega teu celular, pega tua tela aí agora e olha para ele por um espelho. Então tá aqui o teu celular, tô assistindo aqui a aula, aí olha para ele por um espelho. Pega um espelho plano e olha. O que tu viu? O que tu viu? Meu Deus, professor, o seu nome está escrito perfeitamente. Marcos, certinho, não é? Por quê? Porque ele inverteu a palavra. O espelho plano, ele vai inverter a palavra. E é isso que acontece com a palavra ambulância ou bombeiros, naqueles carros, naqueles caminhões da ambulância ou do bombeiro, respectivamente. A palavra ela é escrita dessa maneira, enantiomorfa, ou seja, invertida. Por que ela é escrita ao contrário, professor? Porque quando o motorista olhar pelo espelho plano que ele tem dentro do carro, que é o retrovisor dele, ele vai ler a palavra perfeitamente. Igual tu fez agora com o meu nome. Quando tu olhou pelo espelho, tu viu que estava escrito certinho. Bacana, né, professor? Meu Deus, eu vivi tudo isso e nunca soube disso, ninguém nunca me falou disso. Pois é, a palavra enantiomorfa quer dizer o contrário. Então, ela vai deixar as palavras ao contrário, tá bom? É desse jeito aí. Legal, né? Ó, agora me acompanha aqui. Deixa eu te falar a respeito do campo de visão. Olha só aqui comigo, ó, vem cá. Olha aqui, ó, campo visual, pessoal. Então, quando o motorista, ele ajusta o seu retrovisor, ele tem um campo de visão. Ele quer enxergar bastante coisa, porque ele precisa ver quem vai passar aqui dos lados dele, quem está vindo de trás. Então, é importantíssimo que você saiba ajustar e do que depende o campo visual. Outra coisa também são os espelhos que você tem no banheiro, no seu quarto, no guarda-roupa, ou naquelas lojas de departamento, loja de roupa, em que nós temos espelhos. É importante que nós saibamos qual é o tamanho ideal de um espelho para que nós possamos nos ver de corpo inteiro. Então, presta atenção aqui como é que nós vamos calcular o campo visual. Olha só. Eu tenho aqui um observador, então esse Ozinho aqui, ó, é de observador, isso aqui é um olho, tá? E bem aqui eu tenho um espelho, pessoal. Bem aqui eu tenho um espelho, olha só. Aí a minha pergunta é simples. Qual é a região que eu consigo enxergar por reflexão no espelho? Qual a região que eu consigo enxergar só por reflexão nesse espelho aqui? E isso é o campo visual desse espelho. É isso que eu quero saber, o campo visual dele. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Primeiro, tu vai achar o que seria a imagem do observador. Lembra o que é a imagem? Não é um objeto que está equidistante do espelho? Não é um sistema que está equidistante? Então tu vê qual é a distância do objeto até o espelho e mede a mesma distância para dizer que a imagem está aqui, ó, professor. A imagem está aqui, olha só, equidistante. Pode ver aqui, ó, traçar uma reta aqui, ó. Então, eu tenho uma distância aqui, que é a mesma daqui. Beleza, professor. Achei a imagem, primeiro passo. Imagem do observador. Qual é o segundo passo? Traçar duas retas.
Para traçar essas retas, tu precisa de pelo menos 2 pontos. Aí quais são eles? Ó, um ponto sempre vai ser a imagem do observador. E o outro ponto vai ser a extremidade do espelho. Então, tu vai passar uma reta que passa pela imagem do observador e a extremidade do espelho. Vai passar uma outra reta que passa pelo observador e pela outra extremidade do espelho. Beleza? E aí tu vai ter o que nós chamamos de campo visual. Toda essa região que está entre essas duas linhas pontilhadas, o observador consegue enxergar através da reflexão no espelho. O que estiver fora, o observador não consegue enxergar. Então, por exemplo, esse X aqui, ó, esse X aqui, o observador não consegue ver por reflexão. Pode ser até que ele olhe direto para lá, mas por reflexão ele não consegue enxergar. Pelo espelho, ele não consegue ver. Assim como esses outros X aqui, olha só. Então, se eu colocar, por exemplo, números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais desses números que o observador consegue enxergar por reflexão no espelho? Só o 2, 3 e o 4. O 1, o 6 e o 5, o observador não consegue enxergar. Então, se isso fosse o retrovisor de um carro, por exemplo, se isso fosse o retrovisor de um carro e esse fosse o motorista, por exemplo, ele não conseguiria enxergar esse motoqueiro, olha só, que está aqui do lado dele, ó, porque ele não ajustou muito bem o seu espelho. Ele poderia puxar o seu espelho um pouco mais para cá, inclinando-o mais para cá. Ia fazer com que o campo visual abarcasse essa região aqui, ó, tá? Outra coisa, esses dois carros aqui que estão lá na faixa, na outra faixa, ele também não está conseguindo enxergar. Ele está conseguindo enxergar. Se eles se aproximarem aqui, ele não vai conseguir enxergar por reflexão no espelho. Olha só que interessante. Olha só que significativo esse assunto para o teu dia a dia, não é verdade? Esse campo visual é extremamente importante, porque aqui nós conhecemos aquilo que nós chamamos de pontos cegos, que são aqueles pontos que o motorista não consegue enxergar, porque ele tem que estar olhando para frente. E a única maneira, o único instrumento que ele tem para enxergar para trás é olhando pelo espelho plano que está aqui do lado dele. Logo, se esse espelho plano não estiver muito bem ajustado, ele pode ter alguns pontos cegos perigosos, tá bom? E do que depende, professor, esse campo visual? De duas coisas. Primeiro, a posição do espelho. Se o espelho estiver muito afastado, estiver muito próximo, estiver inclinado, não estiver inclinado. Então, depende da posição do espelho. Mas também depende do tamanho desse espelho. Por exemplo, tu já viu que os retrovisores de ônibus e caminhões são bem maiores. São bem maiores. Porque ele precisa ter um campo visual bem maior. Bacana? Show de bola, né? E para encerrar a aula de hoje, olha só aqui que bacana, ó. Qual é o tamanho, então, que deve ter um espelho para que a pessoa se enxergue de corpo completo? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu tiver um espelho pequeno, será que se tu andar para trás, se afastar, tu vai conseguir te enxergar mais? Será que tu vai conseguir enxergar mais corpo teu? Será que se o espelho for pequeno e tu se afastar, tu vai começar a se enxergar de corpo completo? A resposta é não. Tu não consegue se enxergar maior. Independentemente da tua distância até o espelho, tu não vai mudar o campo visual dele. Não depende da tua distância em relação ao espelho, o campo visual dele. Só depende do tamanho dele e da posição que ele se encontra. Então, olha só. Para você se enxergar por inteiro no espelho, então aqui está você, ó, com essa altura H sorrindo, tá? Você tem essa altura H. Aí eu coloquei essa distância aqui, ó, que é a distância dos teus olhos até até a tua cabeça, até o cucuruco aqui, ó. Essa distância aqui, ó, tá? Que eu vou chamar de D. O teu espelho, para tu se enxergar por completo, o espelho é esse azul aqui, ó. Esse cara aqui que é o espelho. Para você se enxergar por completo, o teu espelho tem que ter o seguinte tamanho.
metade do tamanho da pessoa. Metade do tamanho da pessoa. E qual a posição dele, professor? Ele pode ficar no chão? Ele precisa ficar exatamente no tamanho da minha cabeça? Não. A posição dele é bem no meio da tua testa. É a altura aqui, ó, do meio da tua testa, tá? Então, quando tu for instalar um espelho, ou quando as pessoas vão instalar um espelho, elas levam em consideração esse estudo aqui, ó. Observa que o espelho não precisa ter todo o tamanho do chão, não precisa ter todo o tamanho da pessoa. E aí, ó, tu pode economizar aqui, ó, nessa parte onde não vai ter espelho. Porque tu não precisa de tudo para se enxergar por completo. Bacana, professor. Que aula sensacional, gente. Ó, turma, se você quiser assistir mais aulas como essa, continue nesse canal, continue nessa playlist e até a próxima. Tchau!